Vamos agora ver como essas funções trigonométricas podem ser usadas para resolver problemas envolvendo triângulos. Vamos começar com os triângulos mais simples, que são triângulos retângulos. Então, a notação usual para triângulos é usar letras maiúsculas para indicar os vértices, a mesma letra minúscula para indicar o lado oposto ao respectivo vértice. Então, ABC minúsculos representam os comprimentos dos lados do triângulo. E a mesma letra maiúscula do vértice, com um acento circunflexo, é usado para indicar o ângulo associado àquele vértice. Nós queremos, por exemplo, ver de que maneira o cosseno deste ângulo C, por exemplo, se relaciona com os lados desse triângulo. Para isto, façamos o seguinte: vamos passar aqui um círculo trigonométrico de raio 1. Esse círculo trigonométrico de raio 1 determina um outro triângulo retângulo aqui, ó, com esses vértices P e Q. Os triângulos CPQ e CAB são semelhantes. Portanto, o segmento AB está para o segmento PQ na mesma proporção que o segmento AC está para o segmento CP. Os triângulos CPQ e CAB são semelhantes. Portanto, o lado PQ está para o lado correspondente AB do outro triângulo, assim como esse lado CQ do triângulo menor está para o mesmo lado CB do triângulo maior. Mas esta igualdade é equivalente ao seguinte: PQ é o seno do ângulo C, né? Já que este círculo é o círculo trigonométrico de raio 1. Então nós temos que seno de x sobre AB. AB é o lado C do triângulo, igual a CQ é o raio do círculo trigonométrico 1. E CB é a hipotenusa do triângulo retângulo CAB. A hipotenusa A. Portanto, nós concluímos que seno de x é igual a C sobre A, que pode ser escrito assim, ó, C é o cateto oposto a este ângulo, dividido pela hipotenusa. Resumindo aqui ao lado, o seno de um dado ângulo é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ou seja, o cateto oposto é o cateto de comprimento C, dividido pela hipotenusa A. Eu vou deixar como exercício para vocês provar que o cosseno do ângulo C é dado pelo cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente é o cateto que está junto do ângulo C, é o cateto B. C é o cateto oposto. Então, o cateto adjacente é o cateto que está ao lado do ângulo C, dividido pela hipotenusa A. Isto serve também para mostrar como é que se faz a projeção de um vetor, algo que é muito importante na física, numa direção. Imagine um vetor e nós queremos determinar a projeção desse vetor nessa direção x.
O comprimento desse segmento é o módulo do vetor V. A projeção desse vetor nessa direção é definida como esse segmento aqui, ó, que vamos chamar de Vx. Nós traçamos na ponta do vetor, na extremidade do vetor, uma linha perpendicular à direção de interesse e este segmento determinado na direção de interesse é que nós chamamos de projeção do vetor na direção x. Vamos chamar esse ângulo aqui de θ. Eu aproveito para introduzir, se vocês não conhecem, essa letra grega que é muito usada para indicar ângulo. Então, se o ângulo formado pelo vetor V com a direção x for este ângulo θ, então, por esse resultado que nós acabamos de ver, cosseno do ângulo θ, considerando esse triângulo retângulo aqui, ó, é o cateto adjacente, que é a projeção que nos interessa, dividido pela hipotenusa desse triângulo, que é o módulo do vetor V. Portanto, para obter a projeção de um vetor numa dada direção, nós multiplicamos o módulo do vetor pelo cosseno do ângulo que o vetor forma com a direção considerada. Se a direção orientada x for essa e o vetor estiver assim, então o ângulo que o vetor forma com o eixo x, que é esse ângulo θ aqui, é maior do que π sobre 2. E esta projeção Vx, dada por esta mesma expressão, será negativa, o que indica que a projeção está orientada no sentido negativo do eixo x. Aqui a projeção está no sentido positivo, então a projeção é positiva. Se o ângulo for maior do que 90 graus, então isso vai dar uma projeção no sentido negativo do eixo x, que está de acordo com essa equação, porque quando o ângulo θ está no segundo quadrante, entre π sobre 2 e π entre 90 e 180 graus, o cosseno é negativo. Aproveitando esses resultados obtidos para triângulos retângulos, por meio desses resultados, nós podemos obter o valor do seno e cosseno para alguns ângulos particulares, obter exatamente. As funções seno e cosseno são tabuladas ou podem ser calculadas em calculadoras eletrônicas. Mas para alguns ângulos especiais, são conhecidos valores exatos do seno e do cosseno. Por exemplo, imagine um triângulo retângulo isósceles, dois lados iguais a 1. Portanto, esses dois ângulos aqui são iguais a 45 graus. O cosseno de 45 graus, por esse resultado aqui, ó, é o cateto adjacente pela hipotenusa. Mas a hipotenusa desse triângulo retângulo, pelo teorema de Pitágoras, é raiz de 2. Porque o quadrado da hipotenusa, se nós chamarmos essa hipotenusa aqui de A, pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. 1 quadrado mais 1 quadrado, isso dá 2. Então A é igual a raiz de 2. Então, a hipotenusa desse triângulo vale raiz de 2. Consequentemente, o cosseno é 1 sobre raiz de 2, que costuma se escrever multiplicando numerador e denominador por raiz de 2, na forma equivalente raiz de 2 sobre 2. O seno de 45 graus vale exatamente a mesma coisa, porque o cateto oposto também é 1. Então isso dá raiz de 2 sobre 2. Então esses são valores exatos para o seno e o cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Há um outro caso simples em que se pode obter um resultado exato, que é considerando um triângulo equilátero. Vamos escolher os lados todos como iguais a 1. Todos esses ângulos são 60 graus, então se nós traçarmos essa altura aqui, que corta a base
no meio, este segmento aqui tem comprimento meio. Este ângulo aqui é 60 graus. Então, considerando o triângulo retângulo A, B, C, este ângulo aqui, obviamente, é 90 graus, né? Aplicando cosseno de 60 graus igual a cateto adjacente pela hipotenusa, o cateto adjacente é meio. E a hipotenusa é 1. Então isso aqui é meio. Seno de 30 graus, que é este ângulo aqui, é o cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto a esse ângulo de 30 graus tem comprimento meio. Hipotenusa é 1. Então, o seno de 30 graus também é meio. O cosseno de 30 graus pode ser determinado a partir da identidade fundamental. Nós sabemos que seno ao quadrado de x, vamos tomar x igual a 30 graus, mais cosseno ao quadrado de x, 30 graus, é igual a 1. Mas o seno de 30 é conhecido, acabou de ser determinado aqui, é meio. Então, esta equação dá cosseno ao quadrado de 30 graus igual a 1 meio ao quadrado é 1/4. Vamos transportar para o segundo membro da equação, 1 menos 3/4. 1 menos 1/4, que dá 3/4. Como o cosseno de 30 graus é positivo, devemos extrair a raiz quadrada positiva desse número. 30 graus é um ângulo no primeiro quadrante. Então, cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3/4, que é a mesma coisa que raiz de 3 dividido por raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Isso aqui é a raiz de 3 sobre 2. Da mesma forma, fica como um exercício mostrar que seno de 60 graus é a raiz de 3 sobre 2.